hoje no Palácio das Convenções do Anhembi, em São Paulo. A loteca deste final de semana vai pagar 5,5 milhões de cruzados novos para quem fizer os 13 pontos. Os acertadores dos 10, 11 e 12 pontos vão dividir 2.230.000 cruzados novos. O prêmio para quem acertar a quina do concurso 677 da Loto é de 5 milhões de cruzados novos. Os números serão sorteados amanhã, às 4 da tarde, em Brasília. Agora, quem acertar as 6 dezenas principais da cena vai levar 20 milhões de cruzados novos, já descontado o imposto de renda. O sorteio das dezenas milionárias acontece na segunda-feira, às 9 horas, em Brasília. Se você apostou, boa sorte. O futebol paulista termina a semana sem conseguir grandes reforços e ainda perdendo mais algumas estrelas. O São Paulo não conseguiu contratar o centroavante Nilson, que está voltando da Espanha e vai para o Grêmio de Porto Alegre. No Rio, o Flamengo cuida de registrar o zagueiro André Cruz, ex-Ponte Preta, e ontem acertou a vinda de outro paulista que estava na Europa, o meia Edu, ex-portuguesa e seleção brasileira. Ele jogou no Torino, na Itália, estava agora no Porto de Portugal e seu empréstimo para o Campeonato Carioca custou US$60 mil. O Vasco, por sua vez, ameaça acertar com o Roberto Dinamite, que não está conseguindo acordo para continuar na Portuguesa. Na próxima semana, os clubes paulistas começam a preparação para o campeonato, que começa no dia 27. Começam daqui a pouco, às 8h30, em Araçatuba, as semifinais do Campeonato Paulista de Basquete Feminino da Divisão Especial. Proálcool e Arisco Minercal fazem o primeiro jogo da rodada, que será completada amanhã às 2 da tarde em Piracicaba, com BCN e Perdigão Divino de Jundiaí. O BCN, campeão brasileiro e sul-americano do ano passado, é o favorito à conquista do título paulista. Pelo campeonato da Liga Nacional de Vôlei Masculino, Pirelli e Sadia fazem um clássico de invictos amanhã às 4 da tarde em Santo André. Em Brasília, a Associação Atlética Banco do Brasil recebe o Flamengo. No feminino, a grande atração da rodada é a volta da levantadora Jaqueline ao vôlei carioca. Ela joga pela Atlantic Tour contra a Unisa Minas, também às 4 da tarde, no ginásio do Canto do Rio, em Niterói. O navegador brasileiro Amir Klink, que está viajando sozinho para a Antártida de barco, fez hoje o primeiro contato oficial com o rádio amador de São Paulo. A conversa durou 1 hora e vai se repetir 2 vezes por semana. O litoral de São Paulo enfrenta hoje sérios problemas de infraestrutura. Lotadas de prédios e condomínios, as praias do Guarujá recebem no verão mais turistas do que conseguem suportar. O resultado é que, nesta época do ano, tanto os moradores como os visitantes não se cansam de reclamar. A repórter Elisete Cipolla foi ao Guarujá e tem as informações. O sábado começa com tempo bom. Nas primeiras horas da manhã, a estrada que liga São Paulo à Baixada Santista já está bem movimentada. É o início de um passeio que nem sempre se completa. Mas o carro que quebra na estrada não é o único transtorno para o turista. Quando ele chega aqui embaixo, nem tudo é diversão em tempo de férias. O turista que procura a Baixada para fugir dos problemas da cidade pode acabar sentindo saudades de casa antes da hora. As praias do Guarujá são as mais movimentadas do litoral sul na temporada. Essa massa de banhistas que disputam espaço na Praia das Pitangueiras lembra o viaduto do Chá no centro de São Paulo. Só o ritmo da caminhada e os trajes, é claro, são diferentes. Tanta gente é lucro certo para os ambulantes. Uma caipirinha aqui custa entre 25 e 30 cruzados novos. Mas não são só as delícias do verão que custam caro aos turistas. Cada um acaba pagando o preço de ter que dividir com muitos o que a cidade pouco oferece. Em função da quantidade de pessoas, a segurança não cresceu também adequadamente. Férias por aqui significa também testar a paciência para sacar dinheiro no caixa eletrônico, abastecer o carro ou para alcançar a balsa, enfrentando uma fila que nessa época nunca tem menos de 2 quilômetros. Elisete Cipolla, Jornal da Record, Guarujá. Das praias superlotadas à tranquilidade do campo. A cidade de Lages, em Santa Catarina, descobriu uma nova fonte de renda, o turismo rural. A ideia é fazer as pessoas se sentirem como fazendeiras durante as férias. A Fazenda Pedra Branca foi a volta em seguida com novas notícias. Um alerta do Procon de São Paulo aos consumidores. Cuidado com as liquidações de janeiro.
Os consumidores vão ter o domingo para encher o tanque dos carros e pagar o preço antigo, antes do primeiro aumento dos combustíveis do ano. O Conselho Nacional do Petróleo vai liberar amanhã os novos preços que entram em vigor a partir da meia-noite. Segundo o CNP, a diferença entre os preços do álcool e da gasolina será mantida em 75%. Alguns postos da capital e do interior de São Paulo, ligados às pequenas companhias de distribuição, começaram hoje a vender gasolina azul. Este tipo especial de gasolina, rebatizada com o nome de Premium, tem um índice de octanagem mais alta e os carros ficam mais econômicos. A gasolina azul não tem álcool anidro e vem sendo produzida desde o dia 23 de dezembro pela refinaria de Paulínia, na região de Campinas. Segundo a Petrobras, dentro de 15 dias, os estoques antigos da gasolina amarela estarão renovados e toda a frota do país vai circular com a gasolina azul. A tradicional liquidação de comércio, feita depois do período de festas, este ano surpreendeu o consumidor paulistano. Em algumas lojas, o desconto ficou acima de 50%. À primeira vista, pode parecer um bom negócio, mas, na realidade, o cliente nem sempre sai lucrando. É o que mostra a repórter Lilian Amarante. Janeiro é mês de liquidações e o comércio tanto dos descontos generosos oferecidos por várias lojas de São Paulo, principalmente nessa época de começo do ano. O PROCON, órgão da Secretaria de Defesa do Consumidor, constatou em suas últimas pesquisas uma diferença de preços de até 1000% de uma loja para outra. Assim, um produto comprado numa loja com 50% de desconto pode facilmente ter saído mais caro do que o comprado em outra loja que não dava desconto nenhum, mas cobrava mais barato. E para constatar tanta diferença não é preciso andar muito. O milagroso é pesquisar os preços. O que acontece é que muitas vezes o consumidor ele acaba adquirindo o produto por impulso diante daquele anúncio de liquidação que nem sempre é verdadeiro. Faça pesquisa de mercado, ela é importantíssima e o consumidor poderá detectar diferenças muito altas de preços entre um estabelecimento comercial e outro. E depois ficar atento aos contratos de financiamento. São contratos de adesão com as letras impressas muito pequenas, então o consumidor deve ler atentamente e ainda conferir com o seu carnê de pagamento ao recebê-lo, porque muitas vezes as condições do carnê não correspondem às do contrato. E vamos voltar ao hotel Nikkei Palace, no bairro da Liberdade,